Hoje nós vamos falar, o nosso tema será essas mulheres maravilhosas. Quem são as mulheres maravilhosas que eu estou me referindo? Quero ver se alguém tem coragem de falar para mim. Vamos ver. Quem falou? Quem falou isso? Somos nós. Parabéns, querida. Todas vocês são maravilhosas. Estou errado ou estou certo? Eu estou aqui para ficar puxando hoje para as mulheres? Hã? Sim ou não? Ó, o homem aqui disse que sim, hein? Ele pôs a mão na frente da boca e falou, é sim. Não, mas tem que falar a verdade, gente. As mulheres são maravilhosas. Eu, do ponto de vista masculino, eu vejo isso. Há muitas maravilhas na mulher. Mas, será que a mulher acredita nela, no seu potencial interior? Verdadeiramente? Vamos lá, mulherada, vamos começar. Vocês vão me ajudar hoje a fazer a palestra, hein? Vocês acreditam ou não? Quem falou sim? Ela que falou, ela que falou e apontou para a amiga, hein? Ela não está assumindo, hein? Vamos lá, mulheres. Nós vamos hoje desenvolver o tema sobre as mulheres. Vamos lá, gente, me ajuda. Isso, parabéns. Gosto da sinceridade. É isso. A maioria das mulheres não acreditam no seu potencial. Agora vamos ver por quê. Desde lá dos primórdios, dos homens das cavernas, os homens, claro que todos nós sabemos que tem a força física maior do que a mulher, sempre massacrou as mulheres, está certo? Desde as cavernas. E isso foi sempre subjugada, desde as cavernas. Imagine milhares de anos atrás. Isso vem vindo, vem pelas civilizações. Uma civilização é machista, a outra não, hierárquica e etc, etc. Bom, vamos lá. Comecemos lá por Abrão, depois a gente vai um pouco para trás ainda dele. Abraão tinha uma mulher que se chamava Sara. Vejam que linda mulher, que mulher linda interiormente. Provavelmente ela era linda do lado de fora, mas muito mais linda do lado de dentro. Passados 10 anos e essa mulher não tinha filhos. E pela lei dos judeus, pela Torá, que é a lei mosaica, até os 10 anos, se não tivesse filho, os homens tinham que se divorciar dela. Isso é a lei deles, da Torá. E ela, quando ela percebeu isso, ela disse assim, marido, tenha um filho com a nossa empregada, que é a escrava da época, e você vai ter um filho, e assim vai passar tudo isso. Vejam que ela quebrou essa lei, no seu interior ela já começou a verificar a possibilidade da continuidade dos filhos, porque Abraão é considerado o pai dos judeus, tanto que depois ele teve muitos e muitos e muitos filhos. Sara veio a ter filhos depois, foi agraciada com 3, hoje nós sabemos que são 3 espíritos de luz, e ela acabou engravidando e teve seus vários e vários filhos. E depois vários e vários filhos foram se tornando dissidente do pai e foram fundar os países árabes. Então, hoje os árabes são contra os judeus e são irmãos de sangue. Dá para acreditar nisso? São primos, eles chamam primos. Dá para acreditar nisso? São irmãos de sangue e até hoje brigam entre si, até hoje. E até hoje, segundo os judeus ortodoxos, não aqueles judeus cristãos, evidentemente, eles acreditam que Deus só tem o Deus de Israel. E só o povo de Israel é escolhido. Até hoje eles acreditam nisso. Ora, e nós aqui no Brasil não valemos nada? E lá na Ásia, e lá na outra parte do Oriente Médio? Quer dizer que todos nós não valemos nada? Então vejam que são as civilizações que têm as ideias dos próprios homens, que escrevem as suas próprias histórias, e depois colocam assim e dizem, é lei de Deus. Já está na hora de a gente parar com isso, né, gente? Algumas passagens hoje que nós vamos mencionar, dá de conotação a isso. Mas, 2.500 anos antes de Jesus, já houve uma grande mulher, que é a Cleópatra. Todos já viram falar, né? Uma grande mulher, Cleópatra. Quase que eu escorreguei aqui, vocês não perceberam, né? Então, e o que foi essa mulher? Ela era já uma princesa e depois passou a ser rainha. Mas já era costume dos egípcios
ter essa hierarquia. Então ela, como mulher, começou a governar, assim como outras princesas passaram a ser rainhas. Então vejam, naquela civilização muito antes de Jesus, mas já posterior a Moisés, que era de 5.000 anos para cá, e já tinha isso. Então as civilizações, cada um tem o seu costume. Agora, antes de entrar no Evangelho, as mulheres do Evangelho, propriamente dito, quem são as mulheres do Evangelho? Jesus tratava bem as mulheres? Por que Jesus tratava bem? Por que Jesus tratava igualzinho aos homens? E os homens na época ficavam loucos de raiva, porque Jesus tratava bem as mulheres. Como nós falamos, as mulheres eram massacradas já desde dos primórdios, né? Então, no tempo de Jesus, também havia aquele grande machismo dos homens. Mulher era como se fosse um objeto. Entre aspas, muitos ainda pensam isso, né? Vocês sabem disso, vocês mulheres. Mas lá era oficialmente mulher sempre do lado esquerdo, do lado direito, mas nunca do lado ou na frente. E Jesus, sabendo disso, começou a aplicar a lei do quê? A lei do amor, a lei da igualdade. Vejam, homem tem preferência? Agora eu pergunto para vocês, quem é que deve mandar mais, homem ou mulher? A mulher? Nada, é o homem que tem que mandar. O homem tem que mandar flores para a mulher, o homem que tem que mandar um beijo todos os dias. Esse é o mandar do homem, não é? Mulheres gostaram, né? Cartão, não, aí já tem controvérsia, né? Mas mandar um cartão de crédito, tá certo. O cartão de crédito foi ele que falou, hein? É conta dele, hein? Tá certo? Não, gente, eu estou brincando. Ninguém tem que mandar nada, tem que haver um lado igual, um lado ser humano. Claro que salvo as proporções de homem e mulher. Há diferença de homem e mulher biologicamente? Sim. Há diferença emocionalmente? Sim. Quais são as diferenças que o homem tem em relação às emoções? São muitas, né? Vamos lá, gente, me ajuda aí, quais são? Vamos lá, bota para fora, gente, temos aí 40 minutos para falar. Quais são as diferenças das emoções? Eu estava conversando com uma trabalhadora da casa, não vou dizer o nome dela, que ela pediu, mas ela fez um questionamento interessante. Eu conversando sobre o tema e ela disse para mim, mas as mulheres falam muito, as mulheres têm aquela coisa de botar para fora. Por que as mulheres falam mais do que os homens? Por quê? Agora a minha pergunta, quero ver vocês responder. Vamos lá, gente, vamos lá. Por que as mulheres falam mais? Nós não falamos que a mulher já foi massacrada, que os homens sempre foram machistas durante a história da civilização, blá, 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 blá. Muito bem, chegamos aqui. E aí? Por quê, gente? Porque há uma necessidade de se pôr para fora, de se falar, e é até inconsciente isso nas mulheres. Há uma necessidade até milenar, de reencarnações passadas que não pôde falar, não pôde colocar para fora aquilo que te amargura. Então, às vezes, sem perceber, sem maldade, falam bastante. E é interessante isso. Vem da natureza feminina. Interessante isso. O homem já puxa mais para o lado racional. Tá certo? Até aí, vocês mulheres, concordam ou não? Pode me discordar de mim, por favor. Levanta a mão e fala, não concordo, está errado. Por favor. Tá certo isso aí ou não? Os homens são mais racionais. E nós sabemos que só raciocínio, ele é calculista. Só raciocínio, ele não dá trégua para a luz. Somente o raciocínio com a luz evangélica do interior é que a gente consegue ter um equilíbrio na nossa vida. Somente o raciocínio, por isso que Kardec diz, fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Veja, fé inabalável, fé em Deus, fé em si mesmo, fé nos benfeitores, fé na vida, mas com a razão. Ter a razão para ajudar, entre um e outro ter o equilíbrio. Nós precisamos sempre viver em equilíbrio. Eu sempre falo isso nas palestras. Nada é erradinho, também nada é certinho, tudo tem que haver equilíbrio.
Se houver exageros, a gente não vive direito. Mas estamos falando da mulher. E a mulher vive bem com o homem hoje? Nossa, que silêncio, meu Deus! Vou lá perguntar de novo, vive bem ou não? Alguém disse mais ou menos. E o que é mais para lá ou mais para cá? Vamos lá, mulheres. Hoje é sobre as mulheres, gente. Vamos lá, gente, não tenha vergonha. Vamos botar para fora, temos bastante tempo. O que é viver bem, gente? É fazer a vontade de um e de outro? Não. Viver bem é viver com harmonia. Você já imaginou o marido foi trabalhar, a mulher está em casa, cuida dos filhos, tal. E ele vem cansado, extenuado. E ela chega aí e dizer assim, olá marido, como foi o seu dia? Está aqui o seu chinelinho, vai tomar seu banho que a comidinha já está pronta. As mulheres fazem isso? Nossa, que silêncio! Eu fiz uma pergunta. Faz? Tem uma senhora ali que falou que faz. O marido do lado? Não, o marido não. Quando trabalhar assim, igualdade. Puxa vida. Mas o que é isso? É ser submissa ao homem? Não, não. Isso é ser verdadeiramente uma mulher de classe, uma mulher de amor, que ama, que percebe o quanto o marido está cansado trabalhando. E eu já vi o contrário. Meu marido está tão frio comigo que eu não sei mais o que fazer. Mas e você, o que você faz? Eu fico lá assistindo televisão, ele que se vire lá, problema dele. E aí? Ela quer carinho, quer amor, quer quentura do marido e ela é fria com ele. Então eu disse, aqueça o seu... Isso aconteceu, viu, gente? Eu conto isso nas palestras. Aqueça o seu relacionamento. Amar só os filhos é fácil, né? As mamães amam seus filhos com todo o seu amor. E o maridão? E aí eu não vou falar. E os maridões, que às vezes chegam lá e falam, minha mulher está muito fria, você já deu uma flor para ela? Eu sempre falo isso nas palestras, gente. Que é coisa mais comum. Nós temos que nos aproximar um dos outros. Há um tempo atrás eu fui fazer pesquisa, já até falei isso na palestra em outras ocasiões. Eu fui fazer pesquisa na Delegacia das Mulheres, e a delegada me disse que de 2.000 casos, 1.900 foram sem diálogo, foram já para os finalmente. Só 10 que ainda tiveram um pequeno diálogo, mas depois foram para os finalmente do mesmo jeito. Ou seja, briga. Por que briga? Mulher briga muito com homem? Briga, ela olhou para mim e deu um sorriso, já vi que sim. Por que briga, gente? Há diferenças do homem e da mulher? Dentro do ponto de vista físico, sim, já falamos. Psicológico, sim. Mas espiritual, somos todos irmãos. Cadê a fraternidade entre um e o outro? Claro que temos atração homem e mulher, evidentemente, não tem dúvida. Mas tem que haver uma fraternidade interior para que a gente possa viver bem. Gente, eu estou falando assim meio que na brincadeira, mas é sério. Nós temos que começar a estudar como está a nossa vida. Assim como Jesus falava com as mulheres do seu tempo. Por exemplo, eu até vou fazer aqui em primeira mão, segundo estudos mais recentes e pesquisas, todos já ouviram falar de Maria de Madalena? Maria, a gente tem controvérsia, mas deixa assim, Maria Madalena. Ela não era a prostituta que falaram, como chegaram em Jesus e disseram assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério, que era Madalena. E ele Jesus se abaixou, mexeu na areia com o dedo, levantou-se e disse, atire a primeira pedra, quem não tem pecado? E aqueles fariseus, todos metidos a santo, saíram andando, porque todo mundo tinha suas baixarias por baixo dos panos, mas queriam pegar Jesus no pulo. Mas, segundo pesquisas hoje e estudos, Maria de Madalena não era Maria de Magdala, mas não era Maria de Amidala, era Miriam de Amidala, que era prostituta, no lugar de Maria, de Madalena.
E Madalena foi uma discípula de Jesus, que seguia Jesus em todos os seus caminhos, e que fazia entre os seus discípulos, fazia ciúme. Imagine Jesus andando com mulher, né? Na época tudo machista, sociedade machista. Mas isso não tem nada contra o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec, quando confeccionou, quando codificou essa parte, ele pegou e extraiu dos Evangelhos, dos 4 Evangelhos. Então não tem nada contra o Evangelho segundo o Espiritismo. Este estudo é agora muito recente. Inclusive, quem fez isso foi o Papa Gregório III, num concílio. Ele colocou o nome de Madalena no lugar de Miriam. Vejam isso. Só para deixar embaraçado os evangelhos. Mais tarde ficou isso. Hoje o Vaticano está estudando a possibilidade de voltar a tirar este nome. Incrível isso, né? Que história, né? Vejam como a história é estranha. Vocês sabiam que a Igreja Católica já teve uma papisa? Alguém acredita nisso? Todo mundo não sabe, isso é incrível, mas está escondido. Estão estudando a possibilidade de colocar o nome desta pessoa que já foi uma papisa da Igreja Católica. Vejam que tudo isso, gente, é de conotação para que se coloque, comece a fervilhar isso e comece a esclarecer o quanto a mulher foi escondida, massacrada, enfiada embaixo do tapete, tudo que vocês possam imaginar, o quanto o homem vem massacrando as mulheres. E eu fico sentido, gente, por isso, porque eu quero ver as mulheres crescendo. Converso com muitas mulheres, eu trabalho com reflexologia, que é a massagem nos pés. Isso é o serviço de caridade que eu faço, a minha profissão não tem nada a ver com isso. Trabalho com isso há 22 anos. E através da sinestesia do toque, nós vamos sentindo a pessoa pela parte fisiológica. Aí a gente vai psicologicamente trocando ideia até atingir o nível espiritual. Pela minha mediunidade, vou fazer uma leitura espiritual da pessoa. Aí individualizada. Quem quiser vocês todos receberam a gravura e o cartãozinho? Quem não me conhece, então é só... É toda terça. Hoje eu faltei lá para vir aqui. É o meu amor pela casa, vir aqui fazer a palestra. Então eu vim aqui... estou dando esse recado para vocês. Quem quiser entrar no Facebook também pode entrar, a gente bate papo, troca ideia. Não tenham vergonha, gente, põe para fora, que o mais importante é isso, é colocar para fora. Nós temos uma necessidade enorme de colocar as coisas para fora, todos nós, homens e mulheres. Mas a palestra é das mulheres, tá certo? Então vamos continuar falando das mulheres. Então Jesus naquela época tratava muito bem as mulheres, não só Madalena, que era sua discípula. Tratava a mãe Maria, nossa, que coisa linda, já vamos falar de Maria. Vocês conhecem Maria? Você já imaginou Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus, quantos séculos ela levou para se preparar, para conceber, para se preparar para vir para a Terra, reencarnar e conceber Jesus? Você já imaginou que responsabilidade de Maria? Vocês, mamães, mulheres, imagine vocês recebendo Jesus no seu ventre. Olha a oração, Ave Maria, quer dizer, olha que bonito, Salve Maria. Que bonito, né? Cheia de graça, a graça interior, olha que bonito. Depois, me ajuda aí, gente. Vamos lá, Ave Maria, cheia de graça. Quem é o Senhor? Ainda não, é Deus, né? É Deus. O Senhor é convosco. Quem é bendita sois vós? Maria, bendita, veja, bendita, dita, falada, bem falada, porque ela concebeu Jesus. Você já imaginou a grande responsabilidade? E depois, fugindo de Herodes, que ele queria matar as criancinhas de 2 anos. Ela e José. E José, que homem, agora nós vamos falar um pouquinho do homem. Pode falar, mulheres, dos homens? José, que figura maravilhosa, já foi casado com outra mulher e já tinha outros filhos. E ainda continuar trabalhando. Ele até teve um pequeno incidente com o marido e disse, espera, eu não te toquei, como você está grávida? Você já imaginou para um homem da época, hein?
Você já imaginou? Como é que seria isso para o homem da época? Não te toquei, como que você está grávida, mulher? Não é assim? Difícil, né? Engolir o homem, né? E ele aceitou. O que ela disse, não sei, engravidei. Isso, não vamos discutir se ela foi engravidada ou não de José e depois colocar, isso é outra história. Mas Maria, que maravilha, veio receber veio receber Jesus, mas em nome de Deus. Que gostoso falar de Maria. Hoje Maria faz o que, gente? Alguém sabe? Alguém sabe o que Maria faz? Onde ela está? Segundo a espiritualidade, Maria cuida de um lugar chamado Vale dos Suicidas. Você já imaginou cuidar de um lugar? Sabe quantas pessoas, já falei isso em palestra, eu vou falar de novo. Ontem eu fiz a palestra no outro centro, falei sobre isso. Segundo a pesquisas da Organização Mundial de Saúde, mais de 3.000 pessoas por dia tiram a própria vida no mundo. E já está aumentando. Segundo o próximo censo, vai já para 3.600. São mais de 1 milhão e quase 100, 200 mil pessoas por dia. Por ano. Por que tirar a própria vida, gente? Não me conformo com isso. A vida é uma alegria. Quantas coisas eu já tomei tombo, chorei, bati, reclamei, mas mesmo assim eu estava lutando. Quantas vezes eu fui compreendido pelo meu pai e minha mãe em desequilíbrios que eu tinha espirituais, dos 14 até os 18, 20 anos, e depois tive uma crise espiritual terrível. E se não fosse o grande amor da minha mãe, nossa, a mãe. Olha, gente, vamos falar uma coisa, hein? Se não fosse a mulher, eu não estaria aqui nem vocês concordam? Sim ou não? É sempre uma mulher que faz trazendo, não digo que é aquela que queria a pessoa, não é isso? Mas você já imaginou a mulher? Então já é um papel super importante. E eu tinha tantos desequilíbrios, mas se não fosse o grande amor da minha mãe e do meu pai, no caso meu pai também, eu estaria no manicômio. Como hoje tem muitos no manicômio, são desequilibrados mediúnicos. A minha mediunidade estava muito aflorada e eu não sabia como lidar. Hoje, graças a Deus e ao meu esforço, estou em equilíbrio, ou procuro estar em equilíbrio. Aí eu pergunto a vocês estão em equilíbrio hoje? Não preciso me responder. Quando vocês adentrarem a câmara de passe, que vão participar do tratamento, deixa teu coração aberto, deixa teu coração livre. Entrega teu coração como se fosse uma criança. Jesus disse assim, vinde a mim as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Vejam isso. Quem é as criancinhas que Jesus se referiu? Aquelas pequenininhas? Só? Vamos lá, gente, me ajuda. Só aquelas pequenininhas, literalmente? Quem são essas criancinhas que Jesus se referiu? A toda a criatura humana, pode ser homem ou mulher, pode ser o adulto de qualquer idade, que tem um coração mais límpido, que tem um coração não voltado para a maledicência, para a concupiscência. Tudo isso está dentro do nosso coração, a malícia. Nós precisamos perder a malícia da vida. É claro que não vamos ser ingênuos, mas nós temos que nos purificar. Afinal, o que viemos fazer na terra, gente? Só procriar? Lá na pergunta, no Livro dos Espíritos 388, Kardec pergunta, é lícito o homem ter relações com a mulher e continuar a espécie? E a resposta, evidentemente, que sim. Senão, como que vai continuar a espécie humana? Quase que uma resposta na lata, né? Não é assim que se pode dizer? Mas Kardec precisava fazer essas perguntas. E a pergunta 621, também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, aonde está escrito as leis de Deus? E a resposta muito sucinta, em vossa consciência. É a tua consciência que te manda. Vejam que delícia, que gostoso saber que você se guia pela tua consciência. Se você, mulher, hoje, se sente subjugada, ou pelo marido, ou por outras pessoas, se não deu certo o seu relacionamento, casamento, namorado, o que for, ou se está sozinha também, não tem ninguém, não me importa. Quem que te dirige? Quem dirige vocês, mulheres? Hoje,
vocês mesmas, como os homens. É isso que Kardec está lançando, os espíritos da codificação colocou através do Kardec. Nós precisamos trabalhar nesse sentido, na consciência do que você quer, na consciência do que você é. Lembra quando eu falei que a moça falou, por que as mulheres falam tanto? Falam porque há uma necessidade de se colocar para fora, de se dizer, oi, estou precisando, estou aqui, preciso ser ouvida, preciso trocar uma ideia. Mas vocês fazem isso, mulheres? Vocês valorizam suas vidas à altura? Dar valor não significa feminismo, viu gente? Eu vou impor a minha feminidade. Não, não. E também como os homens impõem a sua masculinidade, que é o machismo. Não, não. É dar valor ao que você é, mulher. Porque eu, como homem, aprecio muito o valor que a mulher tem. Mas o que mais eu vejo são mulheres que se introvertem, não conseguem ainda pôr para fora todo o seu potencial. E eu venho trabalhando nesse sentido. Pode ser que em existências passadas eu devo ter sido muito ruim com as mulheres. Hoje eu estou aqui tentando ajudar para mim ver se eu não retorno mais para a terra, né? Mais ou menos por aí, não é assim? Mas não importa o que eu fiz, o que importa é o que eu estou fazendo agora. Para mim é isso. O que importa para nós é o agora. Então nós precisamos trabalhar nesse sentido. Eu fiz uma palestra o ano passado num centro que o dirigente, o presidente, era filho de uma senhorazinha de 92 anos, judia. E ela fugiu dos campos não de concentração. Ela já estava, a Segunda Guerra Mundial se instalou, e já estava tendo uns boatos de que Hitler estava pegando todos os bens dos judeus e jogando para lá os campos de concentração. E eles não acreditaram nisso. Não, nós temos capacidade, nós temos dinheiro, nós temos bens, nós temos nome. Quem é isso? Hitler jamais vai fazer isso. Isso naquele tempo. Essa senhora, o que ela fez? Jovem senhora até então, depois, né? Moça, com 4 filhos pequenininhos, mais o marido, ela sentiu na sua alma, olha o que ela contou para mim, eu vou reproduzir aqui. Eu senti na minha alma que era verdade isso, e eu vou falar para o meu marido, vamos embora. E o marido, não vamos aqui não, vamos. Ela pegou e enfrentou até o marido, e saíram da Alemanha. E não deu, e só 2 ou 3 que foram com ela, famílias. Todas as outras pessoas, todas as outras famílias, simplesmente foram massacradas por Hitler. Pegaram todos os bens e levaram toda a família, homens, mulheres e crianças, lá para os campos de concentração. E ela veio com muitos bens para cá, se instalou, está muito bem hoje, materialmente. Então eu admirei uma coisa, a atitude que ela tomou. Você já imaginou uma mulher naquela época tomar uma atitude como ela tomou? Hoje talvez até as mulheres fariam isso. Mas você já imaginou, naquela época, tomar uma atitude e ir contra o marido? E fugir do país? Fugir daquele país que estava massacrando os judeus? E os judeus hoje tem que trocar o nome, muitos têm o nome de Oliveira, Carvalho, tudo para disfarçar, estão espalhados pelo mundo, para que até então, hoje não, né? Tem perseguição. Mas veja como a mulher tomou uma decisão, vocês estão compreendendo, gente? Aí eu pergunto para vocês hoje, nos dias de hoje, você tem essa capacidade de decisão? Você é capaz de tomar decisões, não tomar decisão e dizer, marido, vai para aquele lugar e tchau, eu vou fazer o que eu quero, não é isso. Mas tomar uma atitude interior de dizer, olha, está acontecendo isso. Reivindicar, eu estou falando isso só de marido e mulher, mas às vezes lá no seu trabalho, em outros lugares. Mulher, você precisa valorizar mais você. Eu como homem aprecio isso, como eu disse. É preciso que você enxergue cada vez mais que você tem um potencial maravilhoso. Olha que intuição maravilhosa dessa criatura, imaginou? Agora, vou contar outra história, aí vem da minha família. O meu avô, por volta de 1900, meu pai era bem criança, ele era espanhol, tinha 3 filhos e a mulher. E teve a guerra de Marrocos contra a Espanha. E era muita guerra, ele não queria saber, ele fugiu e foi ser foguista de navio, um navio mercante inglês.
E esse é o meu avô. Então, ele circulou simplesmente todo o mundo, desde a Ásia, Oriente Médio, Europa, todos os países. O último país que ele veio, ficou, foi o Brasil. Ele tem um tio chileno, um tio argentino, cada país que ele ia tinha um filho. Já foi tudo embora, já tudo desencarnou. Deve estar tudo querendo voltar. Então, ele dizia assim para o meu pai, hijo é filho, né? La mulher tem uma lua para cada dia. Uma lua para cada dia. Você sabe o que quer dizer isso? Ó, aquele homem ali fez assim para mim, positivo. Vocês mulheres acreditam nisso ou não? Cada dia é uma lua, cada dia é uma coisa. Vamos lá, gente, me ajuda, mulherada, vocês têm que pôr para fora. É verdade isso? Ou é o meu avô que estava lá, doente do pé? Vamos lá, mulheres, por favor, me ajudem. Hã? É verdade isso ou não? Ele conheceu mulheres do mundo inteiro, hein? Cada dia ela. Mas por que a mulher é assim? Vamos desenvolver, gente, os hormônios. Certo, biologicamente ela está certa. Mas como é que eclode esses hormônios? Vem do espírito. Este espírito passa para o corpo, nós estamos sabendo, e vai eclodindo e vai se multiplicando. Isso é a natureza feminina. Mas mesmo assim, por quê? Por que você está rindo bem? Bom, eu entendi. Vamos. Oi? A TPM. Mas vamos ver uma historinha então da TPM. Certa vez um cientista geneticista que vê a genética, né, das pessoas, estava fazendo uma palestra maravilhosa. E uma moça o interrompeu e disse assim, eu tenho muita TPM, e quando eu tenho, ninguém pode ficar perto de mim. Eu viro um bicho, eu brigo, quebro o pau com todo mundo, seja lá quem for, pai, mãe, o que for. Aí ele perguntou para ela, meu bem, me diz para mim o que quer dizer TPM. E ela disse, TPM é tensão pré-menstrual, não é isso que as mulheres sabem? Aí ele fez assim, não, é tempo para mudanças. Vocês compreenderam? Quem falou isso foi o médico geneticista, um cientista. Ele estuda a fundo isso. Vejam que ele usou a psicologia de dizer tempo para a mudança. Foi uma brincadeira que ele fez. É claro que TPM quer dizer tensão pré-menstrual. Claro que a mulher tem essa tensão. Claro que a mulher tem as cólicas. Claro que vocês têm dores. É lógico que nós sabemos disso. Mas não é o suficiente para dizer e jogar na cabeça das pessoas, do filho, do marido, do professor, seja lá quem for. Não é. Ele quis dizer que você pode controlar isso. Isso eu já até disse em outras palestras. Então é preciso que a gente enxergue, no caso as mulheres, como estamos falando das mulheres, enxergue isso, gente. Que essa tensão pré-menstrual, vamos ver por que as mulheres, ontem eu falei um pouco isso lá na palestra, por que as mulheres têm a menstruação? Alguém pode me dizer? Vamos lá, gente. Vamos lá, me ajuda. Por que a mulher menstrua? Por que existe isso? Hein? Certo, ela menstrua. Está certo, certo. Quando está grávida já não... Isso, está certinho, não tem. Mas por que a mulher tem isso? Porque é ela que concebe um filho, né? Está aí, biologicamente, está tudo certo. Mas o privilégio que a mulher tem é de se purificar através disso pela corrente sanguínea, quando ela sangra. E eu aprendi isso dos espíritos, eu não vi ainda em lugares escrito, em alguma literatura. Quando você corta, sai sangue, naquela corrente sanguínea, saem as energias negativas que você carrega, que nós todos carregamos muitas vezes, pela troca que nós temos da materialidade, quando a gente tem energias, um passa para o outro, entende? Então nós precisamos descobrir isso, e isso as mulheres têm, digamos, regularmente, não é isso? Ao longo dos anos até um certo período, tá certo? Eu digo regularmente porque tem algumas que às vezes não estão reguladas, tá certo? E lá na passagem dos evangelhos, como a Tânia disse na oração, havia uma mulher que tinha 12 anos que ela tinha hemorragia, é chamada a mulher hemorrágica. E ela sofria muito, porque você já imaginou mulher andando na rua e sempre sangrando? O dia inteiro, o tempo todo, sempre pingando, e ela tinha que envolver um pano. Você já imaginou você andando assim? É duro, né, para as mulheres, né?
já andando menstruado já é difícil, né? Nós sabemos disso, que é ruim, é incômodo, né? Imagine 12 anos andando com um pano para que o sangue não escorresse pelas pernas e caísse no chão. E muitas vezes acontecia isso. Porque não havia pano que... Dá para imaginar isso, mulheres? Mulheres, porque as mulheres que passam por isso. Então, o que aconteceu? Jesus estava pregando num lugar cheio de gente, e essa mulher foi, passou por um, passou por outro, se enfiou lá dentro e tocou as vestes de Jesus. Então, Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, espera um pouco, mestre, tem várias pessoas que te tocaram, está cheio de gente, mas de mim saiu virtude. Vejam isso, essa passagem é maravilhosa, gente. A palavra virtude vem do grego, quer dizer força. Quando Jesus disse, de mim saiu virtude, de mim saiu força espiritual. Vejam isso, alguém tocou, porque essa mulher tinha uma força espiritual muito grande. Por quê? Ela tinha uma fé muito grande. A fé dela era tão grande, mas tão grande, que ela ia se curar, e ela se curou. Agora vamos ver, chegou o merecimento dela se curar? Quem são as pessoas merecedoras na vida das dádivas divinas? Quem? Quem, gente? Vamos lá. Quem são as pessoas merecedoras, gente? Todos nós. Vocês acham que vocês estão à parte? Oh, meu Deus do céu. Todos nós somos merecedores porque somos filhos de Deus. Agora, me pergunte, quando vai ser o seu merecimento de receber? Aí eu já não sei, não sou adivinho. Certo? Nós temos que fazer por merecer e chegar a hora do merecimento vir. Então nós precisamos fazer por justiça. Jesus disse, buscai o reino de Deus e sua justiça. Por que justiça, gente? Ontem eu dei o exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas um exemplo tão simples, mas tão eficaz. Mamãe tem 4 filhos e tem 5 laranjas, ela deu uma laranja para cada filho. E ela, obviamente, ficou com uma. Mas um dos filhos pediu, mamãe, eu quero a sua também. A mãe deu a laranja para ele. Ela está certa ou ela está errada? Porque ela ama, então o filho pediu, ela deu. Eu pergunto, ela está certa ou ela está errada? Errada. Por que ela está errada? Ela não é gente? E os outros não vão ficar olhando, peraí, por que esse que pediu, só porque ele pediu, os outros não pediu? Cadê a justiça aí? Jesus disse, buscai o reino de Deus, está no seu coração, mente. E sua justiça, se a mamãe falar assim, filho querido e amado, essa laranja é para mim, mas todos estão, cada um com uma laranja, a não ser que eu cortasse e desse um pedaço para cada um dos filhos, mas mesmo assim, ela não faria justiça com ela. Qual é a lição disso, gente? Ela está ensinando o filho a não ser egoísta. Ela está ensinando o filho a quando crescer, tiver 20, 30 anos, não ser egoísta e fizer assim com a mão, dá, porque senão quebro tudo. E eu já vi isso, um menininho de 35 anos, já viram isso? Um menininho. Mãe, pai, eu quero aquela moto, nunca trabalhou na vida, isso aconteceu, eu quero aquela moto, porque aquela moto é a melhor que tem, eu quero ela. Aí o pai falou, mas eu fui à falência, perdi a firma, isso é problema teu, eu quero a moto, se não der eu quebro tudo aqui. Aí a mamãe que sempre deu, desde criança, dá para ele, vai fazer empréstimo, dá um jeito, porque ele está nervoso. Essa mamãe está certa? Estragou. Aí o que aconteceu? O papai, uma semana depois, veio a desencarnar. Passado um tempo, ele estava no ônibus lá tentando arrumar emprego e não sei aonde. Com 35 anos, o cara nunca trabalhou. Esse cara vai ser marginal. Por que isso? Que conversa trágica, não é? É para que a gente enxergue que a gente precisa também falar um não desse tamanho para o filho, porque quando ele é pequeno pode não distorcer. Nos Estados Unidos tinha uma menininha, um menininho de 4 anos. E a mãe deu uma roupinha para ele. Ele disse, mamãe, eu não quero essa roupa, eu quero aquela. E aquela roupa era uma roupa de menina. Filho, essa aqui é roupinha de menina. Eu sou menina. E o menino, de 4 aninhos, afirmou que era uma menina. E ninguém tirava da cabeça e ele continuou. A mãe desamou ele, mandou embora, jogou fora, jogou no lixo como outras fizeram. Fez isso? Claro que não.
A mãe vai amar. Aí é a justiça. Vocês estão vendo o inverso? Porque essa criança, provavelmente em reencarnação passada, ela foi mulher. E quando veio num corpo físico, ou perdão, num corpo físico de homem, não aceita esse tipo de corpo. Espera aí, eu estou num corpo de homem, com 4 anos, imagine. E ele falava com convicção, provavelmente ele vai ser, até fazer operações. É errado isso, gente? Não. Nem a ciência, nem o espiritismo explicam o homossexualismo até hoje. Existem conjecturas, existem especulações, nós mesmos damos várias explicações. Mas o que nós precisamos é trabalhar no nosso ser. Então vamos ler lá a nossa gravura, que ainda temos 4 minutinhos. Todos pegaram a gravura? Vamos lá. São tantas as mulheres que passaram pelo mundo, umas fortes, outras encantadoras, outras frágeis e outras tantas um misto de tudo isso. Mulheres que até deram suas vidas por seus ideais. Foram o que foram, autênticas no que pensavam e no que faziam. Revelaram a grande beleza de suas almas e tornaram-se exemplos para muitas gerações. Joana d'Arc, vejam isso, gente, Joana d'Arc, 1400, menina de 18 aninhos, o que essa menina sabia do mundo? Foi lá, cortou o cabelo, se vestiu de homem, aprendeu lá a guerrear e foi ser comandante dos exércitos franceses para a libertação da Inglaterra. Vejam isso, depois ela foi queimada como recompensa na fogueira. É duro, né? Mas vejam que mulher, com 18 anos, quantas mulheres maravilhosas. Joana de Ângeles, que começou como Joana de Cusa, que depois tinha um filho, por ser cristão, ela acabou perdendo tudo, foi para a miséria, também foi queimada. Vejam, gente, quantas mulheres maravilhosas. Cleópatra, que eu já falei. Cora Coralina, com 72 anos, começou a criar poesias e poemas. Imaginou com 72 anos? Anteontem eu vi uma senhora na televisão, 102 anos, gente. Ela se formou em Direito. Você já dá para imaginar com 102 anos se formando em Direito? Que cabeça que tem essa criatura. Ela disse, é claro que eu sei que eu não tenho muito tempo para exercer a profissão, mas que eu terminei a faculdade, eu terminei. Olha que cabeça linda, que maravilha de mulher. Madre Teresa de Calcutá, que casou-se com a pobreza. Você já imaginou casar com a pobreza? De vez casar com homens, né? Ela foi ser freira e foi trabalhar, viveu quase 100 anos. Ela é de 1910, foi 1910, 2010, 100 anos ela viveu. Então, vejam, gente, quantas mulheres maravilhosas. Indira Gandhi, que foi em 66 uma grande estadista, lá na Índia libertou muitas coisas, não tem nada a ver com Gandhi, o Mahatma Gandhi, mas era um nome parecido, que era casada com um jornalista. Quantas mulheres maravilhosas, gente, não dá para enumerar. Indira Gandhi, Irmã Dulce também, outra aqui do Brasil, quanta coisa essa mulher fez pelas pessoas. Grace Kelly, alguém já ouviu falar nessa mulher? Quem foi Grace Kelly, gente? Uma atriz, coisa linda, alguém falou, tá vendo? Foi uma grande atriz, como outras mulheres, tantas atrizes que tiveram aí no mundo, né? Julie Andrews, que fez, lembra da A Noviça Rebelde? Aquele filme antigo, maravilhoso filme. Quantas mulheres ousaram em fazer, e pousar e fazer? É claro que tiveram outras mulheres que também fizeram algumas bobagemzinhas, como os homens também, né? Nós sabemos, mas hoje só falamos bem da mulher, né? Tá certo, gente? E várias que não caberiam escrever nesta gravura, mas em nosso coração sim, cabem todas essas mulheres que fizeram e refizeram a história da humanidade. Mas a maior de todas as mulheres que já vieram a este mundo é sem dúvida Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aquela que fez Jesus caminhar e nos passos divinos se fez o amor de Deus ser conhecido por todos nós. Então, queridas amigas e queridos amigos, para encerrar, eu vou pedir uma salva de palmas para Nossa Senhora, que ela é a mãe de Jesus e ela acolhe todos nós. Salva de palmas para a mãe. Aê! Muito obrigado. Que Deus ilumine o caminho de vocês.
Mulheres, põe para fora, troque ideia, conversa, chore, riam, mas não fique engasgada com nada. Coloque as coisas para fora, trabalhar, conversar. Vocês têm um potencial maravilhoso. Eu vejo isso nas mulheres, mas fico triste porque muitas não têm a coragem de pôr para fora. Coloque, converse, tá certo? Então, um beijo grande no coração de vocês e até a próxima.